Bom dia, alunos! Vamos hoje falar sobre um pouco mais sobre os mitos que nós falamos na aula passada, né? Então, com a primeira pergunta, o que são mitos? Gente, mitos são considerados aqueles que têm braveza, que têm coragem, que enfrentam situações, não é? Por exemplo, no dia a dia da nossa vida, quando dizem que nós devemos matar um leão a cada dia, comparando a atitude de Hércules em relação ao obstáculo dele, que era o leão. Na nossa vida mostra o quê? Devemos enfrentar os problemas de cara e assumi-los, né? Tentando resolvê-los da melhor forma possível. Então, os mitos são aqueles que desbravam, né? Que enfrentam com sabedoria e desafios, né? Que vão surgindo, ok? São seres que foram criados em virtude da necessidade de explicar o mundo e os seus fenômenos. Isso na mitologia grega, né? Então, vamos continuar. Segunda perguntinha em relação a esse assunto, sobre os mitos, né? Como acontecem as situações narradas? Elas podem ser percebidas em nosso dia a dia, principalmente de maneira simbólica. Ou seja, os problemas daquela época, né? As coisas que eles acreditavam, eles enfrentavam com braveza e coragem, como se fossem relacionadas ao momento de agora, não é? Ao momento de agora que nós passamos por problemas e situações da vida, né? Que enfrentamos com coragem e braveza e não, aliás, tentando resistir, né? Resistir a eles, ou seja, de uma forma de enfrentamento, certo? Então, continuando. Onde costuma ser o espaço, né? O espaço dos mitos. O espaço, gente, costuma ser um ambiente irreal, ou seja, que não existe, né? Um ambiente em que vivem deuses, né? Em que vivem semideuses, filhos de deuses com seres humanos, né? Ninfas, animais mitológicos, que são aqueles que têm metade corpo de animal e metade de ser humano, certo? Então, o espaço onde costuma acontecer é num espaço irreal, onde não existe, né? É uma fantasia criada por eles. O público-alvo, né? São todos os públicos, ou seja, as pessoas que gostam e querem entender um pouco de mitologia, né? O estudo dos mitos, das pessoas bravas, das pessoas que foram considerados heróis, que lutaram, né? Com muita coragem. O objetivo é buscar explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos, né? Então, a mitologia grega tem muito disso, de explicar coisas que não eram compreendidas, para que nós entendamos melhor. Suas características: apresenta caráter explicativo, fazem explicações, tentando mostrar, né, com base naquilo que eles acham que é o certo, e através também de símbolos. Explicam a origem do mundo, né, da forma deles, como é que eles acreditavam no surgimento do mundo naquela época, e do homem por meio de personagens sobrenaturais. Então, os seus personagens são sobrenaturais, ou seja, não existem, são aqueles que é impossível da gente encontrar, né? Como deuses ou semideuses. Como eu falei na outra aula, para eles existiam vários deuses, eles não acreditavam só em um, eram em vários. Para cada coisa tinha um deus. Deus do vinho, Deus do amor,
Deus como é que se fala? Da guerra e por aí vai. Então, apresenta elementos da narrativa. Que são elementos da narrativa? Apresentam personagens, apresentam uma narrativa, uma história, né, que pode ser escrita pelo narrador em primeira pessoa, quando ele participa, ou em terceira pessoa, quando ele não participa e fala só dos personagens em si, sem ele entrar dentro da história, né? Existe um enredo, uma história para ser contada, existe desfecho, que é o final da história, existe um clímax, aquele momento que prende a atenção da gente dentro da história deles, né? E o narrador, né? Que mostra o foco narrativo, se foi utilizado em primeira ou em terceira pessoa. Como pode ser o foco narrativo? Gente, o foco narrativo, né? Ele mostra como é desenvolvida a narração. Se o narrador que a escreveu narra em primeira pessoa do singular, ou seja, se ele é participativo, se ele atua como personagem ou se ele não atua como personagem, se ele só conta histórias sobre outra pessoa ou outros personagens, quer dizer, sobre ele ou eles, né? Em primeira pessoa ou em terceira pessoa do singular. Como são caracterizados os personagens dos mitos de forma humanizada, né? Os mitos se apresentam de forma humana, agindo como da mesma forma que os humanos, apresentando virtudes, ou seja, qualidades e vícios do ser humano, porque todos nós temos algum vício, alguma coisa, né? E que fazemos às vezes de errado, né? Então, eles também apresentam vícios relacionados ao ser humano, sempre retratando-os, falando sobre os humanos. Eles também apresentam coragem, persistência e sabedoria, ok? Qual é o gênero predominante do mito? O gênero é uma narrativa, certo? O gênero é narrativo. Todos os mitos, todas as histórias da mitologia são em formas de narrativas, ou seja, descreve uma história, conta uma história em que há situação inicial, como a história começa, o nome dos personagens, onde eles estão, em que tempo, né? Também aparece depois a complicação, porque em todas as histórias, até na nossa vida real, tem um momento de complicação. Aonde foi que complicou? Onde foi o início disso, né? Depois vem o chamado clímax, que é o momento da história que prende a atenção de todos os leitores. Inclusive na nossa vida real, tem momentos do nosso clímax, né? Onde até as pessoas querem saber como nós estamos, né? Depois dessa complicação, o que surgiu, né? Para prender a atenção de alguém saber da nossa história ou das histórias da mitologia grega. E existe, por final, o desfecho, que é o final da história, como ela termina, de que maneira, né? Os mitos apresentaram braveza, apresentaram sabedoria, apresentaram coragem, não é? Podem ver que sempre apresentam, né? Porque eles são considerados mitos, ou seja, heróis da história, né? Qual é a função dos mitos? É dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos. Eles dão exemplo de braveza, de sabedoria, passar para a gente um ensinamento, para que a gente aprenda, né? E não esqueça mais das histórias deles, né? Que vão ficar eternas, elas não vão acabar nunca, certo? Então, é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos, sábios, para que nós aprendamos, né? Com as experiências deles, como de uma fonte de conhecimentos. Então, vocês viram aí que mitologia significa logia, estudo,
estudo dos mitos, estudo desses heróis, né, que foram consagrados na mitologia grega. E para ela, eles fizeram com que todos nós não esquecêssemos, né, não caísse em desuso, ou seja, em esquecimento, porque com a braveza deles, as suas histórias se tornaram imortais, não é? São histórias irreais, são histórias que eles criaram, né? Criaram através dos seus seres sobrenaturais e que eternizou, ok? Então aqui fica um bom dia para vocês, um beijão grande. Tchau!